tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui responder as perguntinhas de vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje mesmo pela manhã, lá no Instagram de arquivos, em que eu tenho um contato maior com vocês. Vou deixar aqui, eu sempre deixo passando aqui nos vídeos e deixo marcado aqui na descrição do vídeo. Mas vou deixar também um link no primeiro comentário fixado para, se você ainda não seguir o nosso Instagram de arquivos, você ir lá, seguir, conferir tudo que a gente tem por lá. E eu também, vez ou outra, interajo com vocês um pouquinho. E hoje eu coloquei essa caixinha de perguntas e eu tô muito feliz com o resultado. Foram perguntas realmente bem diferentes, coisas que vocês ainda não tinham perguntado em outros vídeos e eu fiquei muito feliz. Então eu selecionei 15 perguntinhas pra responder aqui com vocês. Não vou dar muito detalhe, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai passar aí horas e horas conversando. Mas vou tentar responder tudo da melhor forma possível. Então, bora lá pro vídeo que tem muita perguntinha pra responder. Então vamos lá. A primeira perguntinha foi da Karena, e um beijo pra você. E ela fez duas perguntas, na verdade, então eu vou responder as duas. Ela perguntou como eu comecei a vender arquivos digitais, e a outra pergunta, ela tá ligada, né, com essa primeira pergunta, que é: apenas os digitais te dão o lucro que você precisa? Então, eu comecei a vender arquivos digitais, assim, bem organicamente, né? Eu já tinha o canal aqui no YouTube e eu decidi compartilhar um pouquinho do que eu já tinha com vocês. A minha intenção, inicialmente, era pegar os arquivos que eu já tinha, né? E começar a vender, porque eu vi que vocês tinham muito interesse na época, né? Quando eu comecei a vender... tinham muitas designers já nesse ramo, mas tinham poucas, assim, mais acessíveis, sabe? Que tinham uma variedade de arquivos. Enfim, e aí eu decidi começar com a lojinha. Então tem até um vídeo aqui em que eu mostro o meu primeiro kit, que foi um kitzinho de mimos, na época que eu ainda trabalhava muito com papelaria corporativa. E aí eu fui seguindo com outro ramo que foi realmente específico para encadernação. E aí foi dessa forma que eu comecei, bem timidamente no começo. Então eu postava pouco, não que eu poste essas coisas toda agora, né? Mas hoje eu tô muito satisfeita, né, com a loja. E já respondendo a segunda pergunta, que se os arquivos digitais dão lucro, vamos supor, se eu fosse viver hoje só de arquivo digital, se daria o lucro. E eu vou ser muito sincera com vocês, muito transparente em relação a isso. E, gente, eu acredito que sim, né? Hoje em dia, uma boa parte da minha renda vem dos arquivos digitais. Já teve meses que as encomendas estavam fracas, que foram os arquivos que sustentaram a minha casa. Posso dizer isso pra vocês. E eu acredito que se eu conseguisse me dedicar mais, se eu me dedicasse a criar arquivos sempre, né, a sempre estar lançando, a sempre estar trazendo novidades, porque não é simples, pelo menos pra mim não é, porque eu gosto de ter uma coisa bem ajeitadinha, eu gosto de ter todos os detalhes, eu gosto de ter sempre várias opções de cores. Então é realmente, pra quem trabalha com produto físico e com produto digital, é bem complicado. Bem complicado mesmo. Outras amigas aí da área podem dizer, tá lá, se estiver assistindo esse vídeo, pode comentar aqui embaixo e dizer como é difícil, porque realmente é. Mas eu acredito que se hoje eu parasse de fazer o produto físico e me dedicasse só ao digital, eu conseguiria sobreviver e tranquila, viver bem com a venda de arquivo digital, sim. A segunda pergunta é da Mona Lisa, e um beijo, Mona. Lari, por que você não faz uma reforma no ateliê gastando pouco? Sua casinha é pequena? E achei muito legal essa pergunta, por isso que eu escolhi ela pra estar aqui. E sim, a minha casa é muito pequena. E eu queria deixar aqui uma pergunta pra vocês: se vocês gostariam que eu mostrasse aqui a minha casa num todo. Então comenta aqui embaixo se vocês querem um tour pela minha casa. E minha casa é muito pequena, porque na verdade a minha casa hoje, ela é a metade da casa da minha mãe. Então a minha mãe repartiu, quando a gente casou, eu e o Ícaro, minha mãe repartiu a casa dela para que a gente não fosse pro aluguel. Na época a gente não tinha condição de comprar uma casa, então ela partiu a casa dela e a gente mora na metade da casa dela. Então é bem pequeno, só tem um compartimento que a gente dividiu entre sala e cozinha, tem um quarto e tem esse corredorzinho aqui que eu faço de ateliê. E por que que eu não faço, que eu não fiz ainda uma reforma, né? Então, quando eu me mudei pra cá, 2 anos atrás, em 2020, eu reformei, eu coloquei piso,
Eu pintei as paredes, fiz tudo direitinho para que eu entrasse. E quando eu entrei, gente, eu tinha uma impressora, eu acho, a Silhouette pequena ainda e o computador. Então eu não imaginava que eu precisaria de uma estrutura para o ateliê aqui, né? Como hoje é. Hoje em dia o ateliê praticamente ocupa 70% da minha casa. Então eu não sabia disso. Então eu não me preparei, eu não coloquei forro na casa, porque aqui no Ceará, diferente de outras áreas do Brasil, é muito quente, gente, muito quente. Vocês estão vendo, ó, tá de noite, eu tô suando. Então se eu colocar um forro aqui, eu preciso colocar um ar-condicionado. E eu não tenho grana pra colocar um ar-condicionado, pelo menos agora. E como aqui é muito aberto, eu teria que colocar um ar-condicionado potente pra poder pegar tudo, porque eu não tenho como construir outra parede, não tem espaço. Então são várias coisas que me impedem de fazer um ateliê como eu sempre sonhei aqui nessa casa. Mas os nossos planos, o nosso sonho é sim ter a nossa casa própria, para que a gente possa fazer o nosso ateliê da forma que a gente sonhou, enfim. Então é por isso especificamente que eu não faço uma reforma estrutural. Em relação aos móveis, realmente é mais questão de preparação. Eu já pensei nisso, ano que vem eu quero comprar as madeiras e meu pai fazer todos os móveis bonitinhos. Então esse sim eu vou fazer aqui, pelo menos, né, porque a gente não sabe ainda quando é que a gente vai ter condição para ter uma casa. Mas pelo menos os móveis a gente vai sim fazer ano que vem. Ixi, essa resposta foi grande, né? Mas eu vou tentar agilizar nas próximas. A Cristina, um beijo, Cris, beijo pra você. Ela perguntou: os arquivos de agenda e de agendamento pode ser mudado de cor? E eu separei essa pergunta porque eu recebo diariamente lá no Instagram de arquivos se dá pra editar os arquivos, se vocês conseguem, né, mudar cor de agenda, cor, mudar layout. E assim, gente, sendo bem sincera com vocês, quando você pega um arquivo, por exemplo, um arquivo em PDF datado, uma agenda, um agendamento, não tem como você mudar, pelo menos não que eu saiba. Não tem como você ir lá mudar de um a um ou mudar tudo de uma vez as cores. O que eu indico pra vocês é, se vocês têm desejo de fazer um arquivo personalizado, se vocês gostam dessa área, é de vocês realmente aprender a fazer o miolo do zero. Não é assim um bicho de 7 cabeças, com a orientação correta, com os ajustes específicos, vocês conseguem sim fazer de boa. Então quem gosta de oferecer um produto personalizado, um produto à cara do cliente, ou então a sua cara mesmo, né, fazer um arquivo à sua cara, o que eu indico pra vocês é realmente estudar sobre miolo personalizado. Aqui no YouTube tem muito conteúdo gratuito que vocês podem pesquisar, mas também existem cursos pagos, cursos em conta, cursos mais caros que vocês podem fazer aí para poder aprender a criação de miolo. E eu tenho aqui uma indicação de curso para fazer para vocês, que é o curso da Ju dos Santos. É um curso que eu sempre indico, é o que eu faço inclusive. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o link do curso da Ju. Ele sempre tá aí com um precinho muito bom. Pelo conteúdo que ele entrega, não tem nem assim, é realmente um valor simbólico que ela cobra por todo o conteúdo que tem lá no curso dela. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer a grade curricular, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Próxima pergunta, Kate Artes. Um beijo, minha linda, muito obrigada pela sua pergunta. E a pergunta dela é: hoje você se sente realizada com o seu trabalho e ainda quer comprar mais maquinários? E sim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu me sinto muito realizada em poder trabalhar em casa, em poder trabalhar com o que eu realmente gosto. E claro, né, gente, a gente sempre quer, enfim, melhorar o nosso trabalho. Eu tenho poucas, assim, coisas que eu ainda sonho, eu almejo alcançar, mas por enquanto eu tô muito bem, assim, com tudo que eu tenho. Tudo conquistado com muito esforço, mas claro, eu tenho intenções de fazer alguns upgrades, né, principalmente impressora. Na verdade, impressora mesmo. Eu só queria ter uma impressora 3 e uma impressora mais rápida para miolo, uma Workforce, né, sonhando um pouquinho mais alto, mas era mais ou menos isso que eu ainda sonho em ter. A Mona Lisa, que é a mesma que perguntou na pergunta passada, ela fez uma pergunta muito legal, que é por que eu não trabalho com personalizados de festa. E quem já assistiu algum vídeo da minha história, né, sabe que eu comecei trabalhando com festa. E eu até que gostava de fazer os produtos, na verdade era a única área que eu conhecia. Então eu já entrei, né, na papelaria fazendo festa.
Só que nunca foi uma área em que eu me identificava 100%. Eu nunca conseguia dar o meu 100%, justamente porque eu não gostava tanto, eu não tinha tanto apreço, eu não conseguia fazer um trabalho excelente como eu me sinto fazendo na encadernação. Então eu nunca tive tanta identificação, tanto que quando eu comecei a fazer encadernação, eu fui deixando aos poucos. Primeiro de fazer os personalizados de festa, então caixinhas, que era realmente o que eu não gostava, mas eu sempre fui mais chegada à parte de topo de bolo. Eu gostava muito de fazer topo de bolo, mas aí foi uma coisa também que não casou muito bem com a minha rotina de papelaria corporativa, né, que depois eu migrei para papelaria corporativa e para encadernação. Então não foi uma coisa que casou muito bem, mas se hoje em dia eu fosse voltar para algum tipo de área de festa, eu trabalharia só com topo de bolo, não faria caixinhas, não é muito a minha identificação, né, não é muito o que eu gosto de fazer. E é por isso que eu não trabalho com coisas de festa. A Tayane Criações, um beijo, minha linda, perguntou: o que te inspira? Amo seus vídeos. E essa é uma pergunta bem assim complicada, né? É tipo você perguntar como é que você se imagina daqui a 10 anos. Pra mim é tipo isso. Mas o que me inspira na verdade é ver a minha trajetória e sonhar onde eu posso chegar. Isso não é egoísmo, gente, pelo menos pra mim não é, mas eu olhar pra trás e ver quem eu era, quem eu tô me tornando e quem eu posso ser um dia me inspira muito, me inspira a lutar cada dia. Então quando eu vejo pessoas que me inspiram também, eu fico pensando assim, um dia eu quero chegar lá. E isso faz com que eu tenha força. Claro que outras coisas também, né? Que a minha família me inspira, que o meu marido me inspira, que Deus me inspira muito. Mas eu olhar pra mim, olhar pra minha vida profissional, me inspira a melhorar cada dia mais. E a não ser o que eu era, né? Antes, e sim, sempre tá progredindo. É mais ou menos isso. E eu não sei se esse foi o sentido da pergunta, né? Eu não sei se ela perguntou o que te inspira a fazer os produtos, alguma coisa assim. Não sei, mas é mais ou menos isso. A Pamela Camargo, um beijo, minha flor linda. Ela perguntou: qual a sua maior dificuldade em trabalhar em casa? E assim, eu não tenho muita dificuldade em trabalhar em casa. Eu sempre fui bem disciplinadazinha, tanto no emprego de CLT como aqui em casa. Então eu não tenho dificuldade de tipo, eu preciso trabalhar hoje ou eu preciso descansar hoje. Eu acho que eu sei bem fazer essa separação. Mas hoje, o que me incomoda mais em trabalhar dentro de casa são duas coisas. A primeira coisa é eu não ter um lugar 100% de descanso. Isso tem melhorado um pouquinho mais depois que eu consegui agilizar alguns processos de atendimento, enfim, em que eu não preciso ficar tanto aqui no ateliê, que antigamente eu tinha que ficar. Então eu não me sentia, quando eu tava de folga, né, eu não me sentia que eu tava em casa, eu me sentia que eu tava no ateliê. Então isso me prejudicava muito. E a segunda coisa é realmente a estrutura da minha casa. Então isso me dificulta muito. Eu queria ter um espaço climatizado, enfim. Mas são coisas que podem ser melhoradas e que vão ser melhoradas se Deus quiser. E essas são as minhas maiores dificuldades de trabalhar em casa hoje. A Tatá Personalizados, um beijo, Tatá, fez uma pergunta muito legal, que é como é trabalhar junto com seu marido, experiências, divergências, finanças e etc. Então eu vou começar do começo. Como é trabalhar com o seu marido? E eu acho assim, é tranquilo, é bem tranquilo, tendo em vista que a gente divide tudo, né? Tanto tarefas diárias como tarefas aqui do ateliê. Tem coisas que ele é melhor do que eu, tem coisas que eu sou melhor do que ele, então a gente divide muito bem. Mas não posso negar pra vocês que é uma coisa que muitas vezes interfere na nossa vida como casal, né? Então algumas divergências, né? Algumas coisas que acontecem aqui, muitas vezes por eu estar um pouquinho à frente do negócio, enfim, eu ter que impor alguma coisa. E aí a gente acaba que se estranha algumas vezes, né? Mas ultimamente a gente tem conversado muito sobre isso, por não deixar nada do trabalho interferir na nossa vida pessoal, na nossa relação pessoal. E em relação a finanças é bem tranquilo.
a gente tem uma separaçãozinha de algumas coisas que ficam para as contas, né? De um dinheiro que fica direcionado para as contas, de um dinheiro que fica direcionado para mim e um dinheiro que fica direcionado para ele. Então, como a gente trabalha junto, a gente não tem uma separação. Ah, esse dinheiro é meu e esse dinheiro é seu. Não, o dinheiro aqui de casa é nosso, né? A gente tem o nosso dinheirinho separado para as contas e a gente tem uma parcelinha também para, tipo assim, ah, eu quero fazer uma unha, ou então eu quero comprar um jogo e não ter que estar pedindo um ao outro, né? Como o dinheiro é um só, então a gente faz aí esse joguinho só pra gente poder ter mais, a gente ficar mais confortável. Mas a gente, graças a Deus, consegue, a gente se dá muito bem. Na vida a gente se dá muito bem, a gente é muito companheiro um do outro. Então assim, são casos isolados mesmo. No começo foi um pouquinho mais difícil, mas Deus foi tratando, Deus foi cuidando e agora a gente tá se dando super bem. E aí os problemas a gente vai resolvendo ao longo dos dias, né? A Carla Vidal Personalizados perguntou: um beijo, Carla. Como você calcula os custos para vender mimos em grande quantidade? Amo seus vídeos. Muito obrigada pelo carinho. E vamos lá. É uma dúvida que eu recebo muito aqui nos comentários quando eu mostro alguma coisa em quantidade, né? E assim, gente, mimo, no meu ponto de vista, o que eu levo pra minha loja. Um mimo, ele é feito pra ser vendido em quantidade. Então, eu sempre coloco uma quantidade mínima, dependendo do pedido, geralmente é de 10 unidades. E aí eu tenho um preço X para 10 unidades. Então, assim, quem compra muito aqui na minha empresa, na Amor e Papel, geralmente são empresas. Então, geralmente uma empresa compra 100, compra 250, compra 300. E eu tenho um valorzinho que, claro, é um pouco abaixo do valor das 10 unidades, mas que não foge muito. E aí eu coloco nesse preço, né, em relação às quantidades. Então, eu não desço muito o valor do meu produto, até porque se eu for fazer um produto, eu vou ter o mesmo trabalho se eu for fazer 100. Eu não tenho desconto pelo material, eu não tenho desconto pelo trabalho. E só quem trabalha com quantidade sabe, né, o quanto a gente se fadiga com pedidos muito grandes, que às vezes é melhor a gente fazer uma agenda do que fazer 10 balinhas. Então, assim, é bem relativo. Então, eu faço dessa forma. Claro, eu tenho um bom senso de ter um valor um pouquinho menor para quem vai pedir em maior quantidade, mas geralmente essas empresas bem grandes, elas não colocam muito empecilho para fazer pedidos assim, elas não pedem muito desconto, é muito difícil, é muito raro acontecer isso, mas aí a gente vai de acordo com o que o nosso negócio pode ir. A gente não pode dar um produto de graça só porque é em quantidade, a gente não pode pagar para trabalhar, então eu levo muito isso em consideração. E se ficar bem para mim, ficar bem para a empresa, então tá ótimo, tá fechado. E é mais ou menos isso aí que eu queria falar pra vocês em relação à quantidade, porque é uma coisa que eu recebo muito. Então, eu tenho um bom senso de baixar um pouquinho do valor dessas minhas 10 unidades, mas não baixo tanto. E agora uma pergunta muito especial da minha querida, da minha professora também, né? Que é a Ju. Então, a Ju fez 2 perguntinhas, na verdade, e aí eu vou responder pra vocês. Você é incrível, isso é indiscutível. Muito, muito obrigada. Fiquei até sem graça. Você que é incrível, Gil. Mas como é viver do seu negócio, você e o Ícaro? Conta pra gente. Muitas meninas precisam acreditar que isso é real e é possível. E eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês pra responder essa pergunta, porque eu acho que isso é muito importante. E é algo que queima o meu coração quando eu tenho que falar sobre isso, né? E hoje, pra quem não acompanha o canal, eu e o meu esposo, a gente vive do nosso trabalho aqui na encadernação, na sublimação e com tudo que a gente vem mostrando pra vocês aí nos vídeos. Hoje em dia a gente também tem um complemento dos arquivos e do YouTube, então a gente divide a nossa renda entre esses projetos. Mas, gente, ó, cata isso aqui que eu vou dizer pra vocês agora. Você trabalhar com um produto não é o suficiente. Não é o suficiente. Você fazer o seu produto legal não é o suficiente. Você precisa fazer o seu produto com excelência. E excelência, gente, é bem diferente de você entregar um produto ok.
É bem diferente de você fazer um acabamento perfeito, porque acabamento perfeito não é um diferencial. Acabamento perfeito de qualquer produto é obrigação. É obrigação de cada artesã que se propõe a fazer algo. Porque se o seu cliente compra alguma coisa com você e ele recebe um produto, por exemplo, com a folha manchada, o BOPP enrugado, a folha que não está centralizada na arte, ele não vai estar recebendo aquilo que ele pagou para receber. Então o acabamento primeiro do seu produto ele tem que ser perfeito, é uma obrigação. Mas você fazer um atendimento de excelência, você fazer uma venda de excelência, você fazer um unboxing de excelência, você trabalhar com excelência, trabalhar com honestidade, então tudo isso leva a sua empresa para um patamar maior. E hoje eu posso dizer para vocês com toda segurança e com toda certeza que eu tô onde eu tô trabalhando onde eu estou, porque eu sempre trouxe excelência, honestidade e sinceridade com o meu cliente. Então assim, eu sempre tô buscando me diferenciar das outras pessoas, seja com um arquivo exclusivo, seja com uma foto bonita, seja com um produto chamativo. E eu acho que isso faz toda a diferença para que a gente consiga lucrar realmente com o nosso pedido, porque não adianta a gente fazer um produto legal, não saber precificar, a gente não saber o que entra e o que sai da nossa empresa, a gente não saber administrar, porque eu sei que muitas de vocês trabalham para si, né? Trabalham para si, muitas vezes o marido trabalha em outro local, mas pensem nisso como um lado positivo também, né? Que vocês não vão só complementar a renda da casa de vocês, mas que vocês possam ser, vocês possam segurar todas as colunas se um dia o seu marido não puder trabalhar por algum motivo, ou realmente para você entrar junto com ele em todas as contas, que não seja só um hobby ou enfim uma segunda coisa, mas que você possa mostrar para todo mundo que o seu trabalho ele pode sim ser o trabalho principal, ele pode sim ser um negócio de sucesso. A Ju, ela bate muito nessa tecla, ela mostra os gráficos, ela mostra tudo aquilo que ela vende, e muitas vezes pessoas chegam para ela e dizem, dizendo uma coisa que não é possível, mas é possível sim, se a gente trabalhar com excelência, se a gente se vê como empresa, se a gente trabalhar com honestidade, não passando a perna em nenhuma outra pessoa e nenhum cliente. Então tudo isso, gente, não é só um simples blá blá blá, mas é uma coisa que faz muita diferença, é uma coisa que vai te levar pra cima. Então é mais ou menos isso que eu queria responder a Ju, e eu queria já mandar um beijo pra ela, porque ela sim tá fazendo diferença na vida de tantas mulheres, que ela tá aí com um curso maravilhoso, como eu já falei pra vocês, que ensina desde os materiais necessários que vocês precisam pra iniciar na encadernação, até a venda, até a criação de miolo. Então, assim, ela sim tá fazendo muita diferença nessa área da encadernação e da papelaria personalizada aí no geral. Eu queria mandar um beijo pra Logos Paper. Ela sempre tá comigo lá no Instagram, a gente sempre tá conversando, ela sempre tá comprando os arquivos também. Eu fico muito, muito feliz por ter pessoas como você aqui junto comigo, e você me inspira também. A Fernanda, um beijo, Fernanda, perguntou como você começou a trabalhar com gráfica. E eu já tenho um vídeo aqui no canal, posso deixar aqui também nos comentários. Eu vou me esquecer de tudo que eu tenho que botar aqui nos comentários. Isso, mas basicamente eu entrei em um curso de design porque uma pessoa viu, né, um cartão de visita que eu tinha feito quando eu trabalhava maquiando as pessoas, e disse que eu tinha muito talento pra isso. Então eu comecei a fazer um curso, aí parei o curso, eu tive que começar a trabalhar, então eu coloquei currículos em algumas gráficas pra trabalhar já na área de design, porque eu era bem assim atrevida, né? E aí comecei a trabalhar com gráfica, depois comecei a conhecer o mundo das festas, e depois comecei a conhecer o mundo da encadernação. Então a minha história com gráfica é bem grande, é bem longa mesmo, e vocês têm um pouquinho dela aí no vídeo que eu contei a minha história. E por último, mas não menos importante, temos uma perguntinha aqui da Colmeia Papelaria Criativa, e um beijo pra você. E ela perguntou: como você consegue organizar o seu tempo em relação ao trabalho e organização da casa? E é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas falando, mas que é verdade. A gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Tem dia que a nossa casa tá aqui de cabeça pra baixo, tem dia que a gente não consegue fazer comida, tem dia que a gente não consegue trabalhar. Então é um caos, né? Como, enfim, nada tá no nosso controle.
Porém, entretanto, todavia, como eu já falei pra vocês aqui no vídeo, eu e o Ícaro, a gente é muito parceiro, então tudo é dividido entre nós dois. Tudo nós dois fazemos. Se é preciso colar um bloquinho, se é preciso varrer uma casa, se é preciso lavar uma louça, fazer uma comida, então qualquer um dos dois faz. Então eu só consigo porque eu tenho ele e ele só consegue porque tem a mim. Então a gente é muito parceiro em relação a isso, a gente é muito de boa em relação a isso. Claro que tem coisas que ele gosta de fazer mais e coisas que eu gosto de fazer mais, mas a gente se divide mais ou menos assim. Então, gente, esse foi o vídeo, ele ficou um pouquinho grande, mas eu queria responder todas essas 15 perguntas, porque realmente foram coisas que tocaram em mim, foram perguntas bem diferentes. Se você deixou sua pergunta e eu acabei não respondendo aqui no vídeo, não fica triste, mas é porque essas outras eram mais diferentonas, eram coisas que eu não tinha falado sobre, né, antes, mas numa próxima, quem sabe, eu não vou trazer a sua perguntinha aqui e vou responder com muito carinho. Então, um beijo pra vocês todas que mandaram as perguntinhas lá no Instagram. Muito, muito, muito obrigado por ter vocês. E, gente, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, por favor, pra ajudar o canal a crescer. Estamos aí já rumo a 10 mil inscritos. E é a minha meta, assim, master, como vocês sabem. E eu espero muito chegar nessa meta ainda esse ano, ou pelo menos no começo do ano que vem, gente. Me dá essa força. Se você puder deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em ver. É isso, não deixa de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!